Oi pessoal, sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo das séries Alergias Alimentares. Eu sou o Júlio Nunes e hoje mostramos como identificar e tratar as alergias alimentares. Acompanhe os vídeos 1, 2 e 3 dessa série para entender todo o mecanismo desde o início. Muitas coisas são importantes na identificação e diagnóstico das alergias e hipersensibilidades alimentares que devem ser consideradas pelo profissional de saúde durante a anamnese clínica, como a história de vida da pessoa, como foi sua infância, se foi amamentada, se tomou muitos antibióticos, se tinha ou tem diarreia, dores para evacuar, prisão de ventre, sintomas gástricos, sintomas de comportamentos estranhos na infância, sintomas de pele e respiratório e muito mais. O profissional deve procurar por sintomas e situações clínicas que a pessoa já teve ou possa estar tendo, que são as mais comuns das alergias alimentares tardias, tipo 2, 3 e 4, como a constipação intestinal, esofagite, gastroenterite, proctocolite, diarreias, cólicas, eructação, flatulência, dermatite, eczema, prurido, urticária, asma, rinite, sinusites recorrentes, otites, obstrução, ansiedade, depressão também, síndrome do pânico, atáxia, neuropatias, questões de demência, tontura, doenças autoimunes como a esclerose, diabetes de mellitus tipo 1, lúpus, artrite e outras coisas. Outro fator importante são os exames de laboratório, no caso das alergias imediatas ou alergias mediadas por IgE, é usado o teste cutâneo de puncultura, como também os exames sanguíneos no IgE específica, chamado de IgG-RAST. Os exames normalmente usados para alergias ou hipersensibilidades não mediadas por IgE, ou seja, alergias tardias, são os anticorpos antigliadina, IgA ou IgG específicos para o glúten. Os anticorpos anticaseína, anti-beta-lactoglobulina, o alfa-lactoglobulina, que são as principais proteínas do leite. Na questão do glúten, a pessoa que tem antigliadina IgA e IgG positivo pode ser dito que tem alergia ou hipersensibilidade ao glúten, mas não que tem propriamente a doença celíaca. Ela deve fazer outro teste como biópsia, que é importante para o diagnóstico dessa doença celíaca. E também tem o teste cutâneo tipo PET, que vê um pouco melhor as reações tardias aos alimentos. Também existem os testes de IgGs, que analisam centenas de exames. Nesses são retirados apenas algumas gotas de sangue e enviadas ao laboratório específico. Mas eles normalmente não são cobertos pelos convênios que temos aqui no Brasil, tá? Há também os testes de biorressonância, que usa a corrente do alimento no corpo e a compara com padrões específicos. Todos os testes ajudam, mas ainda estão sujeitos a falhas e pouca sensibilidade. Então, não devem ser considerados como definitivos. Ajudam no diagnóstico de hipersensibilidade ao alimento e devem ser analisados com outros parâmetros ou sintomas que a pessoa apresenta, tá? O melhor tratamento para as alergias e hipersensibilidades consiste simplesmente em não ter contato com o alimento, evitando o seu consumo. Para isso, o melhor custo-benefício é mostrar ser mais útil identificar significativamente os principais alimentos que geram reações importantes, fazendo uma dieta de eliminação, que consiste em retirar por um período
os alimentos mais alergênicos, como lácteos, glúten, milho, malte, frutas cítricas, álcool, café e bebidas como cafeína, leveduras, amendoim, pistache, tomate, morango. Aí vem o açúcar, o mel, xarope, glicose, frutose. Comece eliminando todos esses alimentos ou aqueles que julgar mais relevantes dessa lista por um período ideal de 6 semanas, 40 dias. Isso vai ajudar a passar a meia-vida das imunoglobulinas, né? E dos imunocomplexos formados nos processos alérgicos que causam as reações de hipersensibilidades tardias, tá? Nesse período, elabore uma alimentação rotacionada de forma a suprir as carências nutricionais, como carne, gado, frango, né, peru, peixes, ovos. Consuma bastante água, faça atividade física para auxiliar no sistema linfático e supra de vitaminas e minerais necessários. Passados os 40 dias da eliminação dos alimentos já mencionados, a pessoa escolhe apenas um alimento de cada vez e come 2 a 3 vezes esse alimento escolhido no primeiro dia. Sempre escolha um alimento de cada vez para fazer a reintrodução. Isso é muito importante. No dia seguinte, não coma mais nenhum alimento já retirado e nem aquele que introduziu. Aguarde até o 4º dia, sem reintroduzir nenhum outro alimento, seguindo ainda a dieta dos 40 dias. Você deve observar e anotar se houve sintomas. Se o alimento que foi escolhido fizer mal, a reação vai aparecer igual à que tinha antes da dieta de eliminação. Em algumas pessoas, os sintomas só aparecem no 4º dia. Em geral, para essas pessoas, são reagentes a outros alimentos, tá? No 5º dia, reintroduza um novo alimento de sua preferência, caso os sintomas tenham cessado. Se o sintoma não cessar, você deve aguardar. Escolha outro alimento qualquer e não volte ao alimento que comeu no primeiro dia por causa de possíveis reações combinadas entre esses alimentos, tá bom? Se a pessoa quiser adiantar, já que esse processo demora algum tempo, pode introduzir grupos de alimentos como o grupo de queijos e leites, por exemplo. Se por acaso ela comer misturado, por exemplo, queijo e pão, né, deve esperar os sintomas sumirem e reintroduzir separadamente, tá bom? Após todo o período da exclusão de cada alimento separadamente e quando descobrir os alérgicos, você pode introduzir os alimentos com menor frequência do que era habitualmente e menor dose em períodos de 3 a 6 meses, para que as reações possam diminuir e, em muitos casos, sumirem, principalmente porque as quantidades, né, dos alimentos alergênicos serão agora por você colocadas em doses menores. Isso é importante no nosso processo de eliminação definitiva de alimentos como o glúten e o leite, que não apenas causam hipersensibilidades, mas são os responsáveis por muitas doenças, como mostrei no vídeo que tenho aqui no canal, né? Vou deixar o link na descrição abaixo para quem quiser dar uma olhada lá, tá bom? E ainda para lidar melhor com a tolerância aos alérgicos, use também suplementos auxiliares como probióticos, enzimas digestivas, ácido clorídrico para facilitar a digestão, reponha os minerais como zinco e vitaminas do complexo B. Isso ajuda a transformar tudo em aminoácidos, pois só temos reações a proteínas intactas que não são bem digeridas pelo nosso corpo e estimulam, né, o sistema imune
a desenvolver a hipersensibilidade, gerando as doenças e sintomas já citados. Eu agradeço por ter assistido a mais essa série de 4 vídeos das alergias alimentares e peço que, se isso te ajudou, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e, se gostou, os seus comentários podem ser deixados abaixo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.